Fazendo uma revisão do exercício, na sua primeira questão aí você tem o que é uma metrópole e cite duas. No conceito do livro existente na página 163 tem assim, são cidades que apresentam uma acentuação de crescimento urbano, ou seja, crescem e a ponto de absorver a área rural em torno da cidade e também outras cidades. Isso é interessante que você vai analisar no contexto. Eu até pedi para citar duas. Uma metrópole é uma grande cidade, isso é verdade. Ela cresce tanto, isso nas minhas palavras, que ela chega a abranger a áreas do entorno do município, ou seja, as áreas rurais. Pedi para você citar alguns exemplos. Desses exemplos se enquadram quem? No nosso país, São Paulo e o Rio de Janeiro, que são as duas maiores metrópoles do país. Esse fenômeno, quando abrange esse grande crescimento, pode ser também entendido como conurbação. Isso é interessante, Aí tem assim, o que se entende por megalópole? É a segunda questão. O conjunto das regiões metropolitanas gigantes de uma área para com outra, e esses municípios dessas grandes cidades se encontram, aí provoca o que? O fenômeno da questão que nós conhecemos como megalópolis. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro vão tornar-se uma megalópole, porque os municípios, essas grandes cidades, eles têm uma crescente existente e imparável, porque toda cidade é viva, toda cidade se movimenta e a tendência delas é abranger. Como a gente entende nesse contexto do livro? O que é uma megalópole? Quando você analisa essa questão a respeito de São Paulo e do Rio de Janeiro, veja o que diz o seu livro na página 166. Quando duas ou mais regiões metropolitanas se unem através do processo de conurbação, surge uma imensa área urbana denominada megalópole. Então, várias regiões, nessa conjuntura de regiões metropolitanas, ao se unir, formam uma cidade imensa, um conjunto delas, denominadas de megalópole. Deu para entender isso? Essa questão está na página 166. Muitas cidades do mundo hoje são megalópolis. E ainda tem um exemplo aqui, São Paulo e Rio de Janeiro. Lembra quando a gente abordou isso? Então, com relação à terceira questão, o que é uma região metropolitana? É interessante que você vá analisar na página 164. Quando uma cidade maior se une aquela mais próxima e passa a comandar um conjunto de cidades vizinhas, originam-se o que a gente chama de quê? A gente chama isso de uma região metropolitana. Vamos dar um exemplo do Recife, que é aqui, está próximo da gente, Estudo do Meio. Você vai à região ali em que está inserida, o aeroporto, está inserido o aeroporto do Jabotão dos Guararapes, a gente pensa que é do Recife, vou para o Recife, vou embarcar. Mas quando você vai analisar ali é Jabotão dos Guararapes. Então, a região metropolitana do Recife inclui em várias regiões, Olinda, Jabotão dos Guararapes, o próprio Recife e assim por diante. Então, essas regiões entendes pelo um conjunto de metropolização, conhecido como região metropolitana. Aqui no nosso agreste central, o governo estuda criar a região metropolitana aqui de Caruaru, que inclui Bezerros, Caruaru, Santa Cruz, Toritama, tudo num entorno só. E essas cidades, elas são crescentes, Elas são vibrantes, elas são interessantes. Então, nesse contexto, você analisa o que é uma região metropolitana. Segundo o nosso livro didático, cite as 6 maiores regiões metropolitanas do nosso país. Aí você tem aí, São Paulo é a primeira, Rio de Janeiro a segunda, Belo Horizonte a terceira, Porto Alegre a quarta, Aí você vê o Distrito Federal em torno a quinta e o Recife é a sexta. Então, essas cidades, elas são vibrantes, elas têm um potencial gigante de crescimento. O que é que ela tem de atrativo? Ela tem de atrativo a possibilidade de gerar emprego, seja ele formal ou informal. E muitas pessoas com o êxodo rural deslocam-se para esses grandes centros urbanos, mas nem todos vão encontrar as mesmas condições existentes como aqueles que já estão se estabelecidos há mais tempos.
A gente sabe que um dos problemas das grandes cidades é o desemprego. E esse desemprego ele vai provocar consequências gigantes, dentre esses as favelizações. Vamos analisar elas, né?